Valdemar, Marcos, Luan, baixou. É baixou que fala? Se vocês quiserem falar, ó, a hora é essa. Deixa eu tomar minha aguinha aqui, porque a garganta já está indo. É baixo. Opa, pode falar, baixou. É baixote. Baixote. Beleza. É meio que alemão, mas... Aí. Alemão, é? Isso. Ah, beleza, Baixo. E aí, tá gostando, Baixo? O que você está achando? A sua opinião aí? Quer falar, não? Não quero falar não, porque eu estou de viagem, eu estou na estrada. Ah, tá bom, então beleza, então, Baixo. Fica tranquilo, então. Tá. Mas, assim, a indicação foi muito boa, né, que foi do Osís Nogueira. Eu trabalho junto com ele, faço o processo lá do gerenciamento de contratos com ele. Tá? Mas, assim, eu não tô podendo falar não, porque eu tô viajando. Não, fique tranquilo, Baixo. Beleza, então. Valeu, obrigado. Galera, olha só. Nosso grupo está pequeno hoje. Sábado é um dia complexo mesmo. Ah, beleza, Luan. Valeu. Obrigado a você pelo teu feedback. O grupo está pequeno hoje. Dia de sábado é um dia confuso mesmo. Já era esperado, sabemos disso. Então, vou deixar o áudio de vocês aí até... Está desativado, mas se vocês quiserem, está aberto aí, ó. Tá? Só vocês clicarem aí. Não precisa nem levantar a mão, nada não. Tá bom? Então, vamos lá. Vamos começar aqui para a gente dar andamento aqui no nosso trabalho. Hoje é um dia legal. É uma aula que eu gosto. É uma aula que eu gosto aqui. E vamos em frente. Vamos lá. Compartilha a tela. Tela cheia aí? Vendo a tela cheia? Beleza, Luiz. Vamos lá. Vamos lá. Nossa aula, sexta aula, né? De 18 hoje. Amanhã a última aula da jornada. Espero que esteja agregando para vocês. Realmente tem um trabalho interessante aí. Tem muita coisa. Eu compartilho com vocês aí já de imediato que na verdade, assim, a minha proposta inicial era lançar, quando eu comecei o trabalho, era implantar um trabalho voltado para líder mesmo, sabe? Para os líderes. Que tivessem, né, dificuldade, que tivessem algum problema, quisessem realmente mudar aí um pouco o direcionamento do trabalho em relação às suas áreas, né? Mas depois eu acabei mudando aí, acabei tendo uma mudança de conceito aí, acabei direcionando um pouco para as pessoas que não têm liderança ainda, que querem conquistar, né? Primeira liderança e tudo mais. Mas eu vi que muita gente que já é líder, né? Assim como o Luiz compartilhou aí, entrou na jornada, me mandou algumas mensagens no privado, né? Então, acabei, assim, muito do conteúdo, acabei fazendo um negócio meio híbrido, né? Direcionando algumas coisas para o pessoal também que já é líder, né? Que muitos dos slides estavam montados só para o pessoal que não era, né? Que quer desejar conquistar a primeira liderança. Porque na minha visão, assim, é um trabalho que abrange um pouco mais, não apenas a questão profissional, como também um pouco, né? Valores das pessoas que também estão, muitas vezes, né? Algumas crenças internas que acham que não servem para muita coisa, que estão meio desmotivadas. Então, era um trabalho até um pouco mais amplo aí no que tange a pessoas não líderes, né? Mas, assim, acabou que entrou um bom percentual de pessoas aí, líderes, entraram na jornada, me mandaram alguma mensagem no privado, né? Eu percebendo isso, acabei tomando um material um pouco mais híbrido aí para atender todo mundo de alguma forma que conseguisse agregar para todo mundo aí, né? Certo? Então, é só mais para dar essa explicação aí para vocês. Embora a jornada seja como conquistar sua primeira liderança, né? Muita gente aí que já é líder em si, também consegue acompanhar muita coisa, que acabei adaptando aí muita coisa para a gente poder atender todo mundo aí que já estava inscrito e estava participando. Certo? Vamos lá, então. Vamos bem fazendo rapidamente aí uma rápido resumo da aula de ontem, né? Quando a gente falou de liderança dos pares, né? A gente dividiu aí o ciclo, abordamos que é um ciclo de longo prazo,
né? Liderar pares é uma liderança muito sensível, porque são pessoas do nosso nível, né? Pessoas do mesmo nível que a gente ali na organização. Então, são pessoas, em tese, que não tem que prestar conta para a gente, né? Tecnicamente, é isso que a gente está falando. São pessoas que não nos devem satisfação de alguma forma. Então, é muito mais sensível você conseguir liderar pessoas que, em tese, não estão na sua área de influência, né? Que não te devem uma subordinação assim hierárquica, né? Então, é muito mais sensível. Então, depende realmente de uma construção de mais longo prazo, você conseguir demonstrar que realmente você tem que estar preocupado com as pessoas, que quer ajudar, fazer a pessoa entender isso, né? Então, alguns requisitos, pré-requisitos aí realmente a gente entender esse conceito de longo prazo. Não dá adianta de querer convencer a pessoa de uma hora para outra que não vai dar certo. Gostar de pessoas, né? Porque é um trabalho que realmente vai exigir, né, contatos aí de uma certa periodicidade. Sair da zona de conforto para a gente conseguir atingir pessoas, né? Senão a gente fica na nossa limitação de nosso trabalho, sempre ali acomodado. É muito mais fácil, né? A gente faz o nosso trabalho, recebe nosso contra-cheque no fim do mês, tá tudo certinho, não tem aborrecimento, vamos para casa, cuidar da nossa vida familiar e depois a gente reinicia o ciclo aí da semana seguinte, né? Então, mas ao mesmo tempo é muito gratificante quando a gente consegue quebrar esse ciclo aí, né? De sextar e de segundar, né? Com aqueles memezinhos que a gente, de vez em quando a gente recebe pelo WhatsApp aí, né? O urso chegando segunda-feira para trabalhar, quase morrendo, depois na sexta-feira ele vai para casa feliz da vida, coisas do gênero, né? Então, assim, é interessante quebrar esse paradigma aí. E falando do paradigma de abundância, do ponto de vista de a gente entender a vida como um conceito diferente, a economia moderna, a economia do futuro, a gente conseguir enxergar essa vida, esse paradigma diferente, porque é o que vai nos exigir aí, né? As pessoas novas que estão chegando vão nos exigir isso, já nos exigem, enxergar essa vertente de uma nova ótica mais colaborativa, mais participativa, para que a gente consiga realmente envolver todos, né, e ajudar as pessoas para que elas consigam conquistar suas vitórias, né, numa ótica aí organizacional. Falamos de aprendizagem e apreciação, a gente vai ter que aprender a gostar das pessoas, dedicar tempo, observar, né, enxergar o que as pessoas precisam, né, descobrir coisas delas, certo? Encontrar razões para apreciá-las mesmo, literalmente, porque se for só por nossa vontade, muitas vezes a gente não vai apreciar uma pessoa que é diferente da gente, certo? E falando da nossa vulnerabilidade, ou seja, já encontrou espaço a gente compartilhar nossas experiências, falar nossos problemas, nossas derrotas, que sempre conectam com os outros, né? As pessoas começam a nos enxergar de uma outra ótica aí, do ponto de vista de valorização, de acessibilidade. Depois a gente falou que a próxima etapa é a contribuição mesmo, onde a gente vai agregar valor para as pessoas, ajudá-las, ser amigo, que é diferente de encontrar amigo, falando sobre isso, né? Ou seja, ser amigo, a gente tem atitude que as pessoas nos enxergam como amigo delas realmente, ajudá-los a vencer, muitas vezes sem a gente ganhar nada em troca naquele momento, e focar, né? Já que a gente não tem muito tempo, a gente tem que trabalhar, nós temos que fazer nosso trabalho, vamos focar no que a pessoa precisa mais, né? Naquela maior necessidade dela, vamos ali, vamos ser pontual, né? Nessa questão. Falamos depois de afirmação, que é a mesma coisa que sustentar, né? Tornar a pessoa firme, né? Sustentá-la é onde a gente consegue realmente mostrar para os outros que aquela pessoa tem uma evolução clara e realmente valorizá-la de alguma forma, através de elogios, falar bem das pessoas para os nossos superiores ou para terceiras pessoas, né? Para outras pessoas que não necessariamente a pessoa que está envolvida ali. E aí, cumprindo esse rito aí, a gente consegue chegar na parte da liderança em si, né? Sucesso como líder, conseguimos aí captar a pessoa para influenciá-la mesmo, né? Trazê-la para o nosso lado, dentro daquela lógica de levá-la até um destino que a gente entende como um destino ótimo, ideal ali. E o ciclo se reinicia porque vão essas, outras pessoas vêm e a gente se convive com outras, contato com novas pessoas e esse círculo virtuoso aí se reinicia. Perfeito? Aula de hoje aí a gente já matamos aí 5 aulas, né? Falaremos hoje sobre liderando outros stakeholders, pessoas que podem ter, né, também nossa influência, e não necessariamente dentro da nossa empresa. A gente vai ver que existem pessoas que a gente pode, de alguma forma, ter uma influência, pessoas fora da nossa empresa, né? Concorrentes, por exemplo.
E muita gente negligencia isso, muita gente não fala, não vejo ninguém falar disso aí. E eu tive tantas experiências na minha vida profissional relevantes com essa forma de trabalhar, com concorrentes, clientes internos, tanta coisa que me permitiu crescer profissionalmente com essa atuação de sinergia mesmo entre as pessoas, né? E eu não vejo ninguém falar sobre isso aí, a galera de internet que fala de liderança, porque é uma coisa mais prática, né? Uma visão teórica, num cara que é teórico, que nunca trabalhou numa planta, numa fábrica, num ambiente profissional, né? A pessoa não vai falar que você tem que trabalhar com seu concorrente, ela não vai falar sobre isso, né? Porque realmente ela nunca trabalhou na área ali, né? Mas só a gente está no dia a dia, ele sabe os perrengues que a gente passa no nosso dia a dia, e muitas vezes a gente tem que recorrer a até mesmo concorrente, né? Eu vou mostrar alguns exemplos hoje aí de coisas que eu tive que lidar na minha vida, certo? E amanhã, só para falar que amanhã a gente entra na nossa Masterclass, que é a aula final, né? Onde a gente vai resumir aí muitas das coisas que a gente falou, e onde a gente vai fazer algumas dinâmicas diferentes, que a gente vai destruir aí algumas crenças limitantes que nos impedem de evoluir, certo? Como profissionais, de alguma forma nos limita, né? A gente acha que a gente não pode evoluir, que a gente não tem como, ou é algo muito longínquo, ou é algo, como é que eu vou evoluir? Eu estou no meu lugar de trabalho há tanto tempo, meu chefe não sai dali, não larga o osso, coisas desse gênero. A gente vai abordar amanhã para mostrar que sim, temos opções aí, temos muitas opções, só depende da gente, certo? E a gente foca para vencer realmente o rumo da liderança, né? Para a gente buscar esse cargo de liderança através do que a gente conversou, de liderar a partir de hoje. Liderando a partir de hoje, independente de cargo, se tornará muito mais fácil o nosso crescimento profissional. Perfeito? Rapidinho aí, ó, algumas pessoas me mandaram para mim no privado. Ricardo, você falou muito de foco. Tem alguma ferramenta que você usa para focar, né? Que você consegue decidir aí o que você prioriza? E eu trouxe para vocês aí uma ferramentazinha que talvez muitos já conheçam ela, como o mercado vende ela, né? Que é GUT, né? Gravidade, urgência e tendência. Isso é muito comum no mercado, né? Como é que você prioriza quando tem um monte de coisa para você fazer? Aí você vai priorizar através da ferramenta GUT. Gravidade, urgência e tendência. Então, você classifica lá, por exemplo, trouxe um exemplo aqui de uma experiência que eu tive numa área operacional de base de combustível, onde a gente tinha um monte de coisa para fazer, as pessoas batendo cabeça lá, não era nem minha área de atuação em si, era uma reunião de engenharia lá, de área de manutenção. O pessoal estava meio, né, entrando num conflito lá, eu fui intervir e colocando uma ferramenta para funcionar. Então, ou seja, priorizar, existia uma série de iniciativas ali para serem feitas, estava tendo uma disputa entre a operação e manutenção, em área de engenharia, como tem-se muito, né, na nossa vida profissional. E aí o pessoal começou a classificar por gravidade, urgência e tendência, né? Pontuação de 1 a 5, né? Dentro desses critérios que estão aqui embaixo. E aí a pessoa multiplica essas pontuações, entre as três, e chega a ser um total. Só que eu adaptei isso para a minha realidade. O que eu acrescentei? Eu acrescentei um quarto item aí, que eu chamei de execução. Por quê? Porque muitas vezes você vai priorizar coisas e você vê o seguinte, vamos pegar um exemplo aqui, desse caso aqui. Pode ser que você classifique lá a gravidade, urgência e tendência, você tem lá 5 pontos iniciais que são gravíssimos, urgentíssimos, e a tendência altíssima, ou seja, de piorar, né, rapidamente, se você não fizer nada. Aí você classifica elas e elas são sua atuação inicial prioritária. Só que muitas vezes e geralmente isso acontece, são itens de dificílima execução. São itens que exigem contratação externa, exige fazer um laudo, exige trazer gente de fora, exige aprovação de verba da diretoria, coisas do gênero, né? E aí você fica atuando toda a sua carga de trabalho naquelas prioridades que estão ali, que foram elencadas pela ferramenta, e às vezes demora 1, 2, 3, 6 meses para você conseguir fazer alguma coisa, e parece que você não está andando para frente. Você passa uma resposta para a tua equipe muito ruim, parece que nada anda. Aí mês que vem você abre bem a planilha, tudo parado. As coisas estão andando, mas você não vê nenhuma evolução assim. Nada foi concluído, nada foi executado. Às vezes 6 meses, 1 ano depois, né? Por quê? Porque coincidentemente, ou nem tanto assim coincidentemente,
as principais ações, elas demandam um trabalho muito grande. Nós temos a tendência de achar que aquelas coisas grandes, que vão causar grande impacto, assim, são as mais urgentes, as graves e com maiores tendências. E aí a gente acaba ficando parado, acaba dando um sentimento de paralisação, de inércia. Então, eu acrescentei na minha vida, desenvolvi essa técnica de botar na minha vida aí um item a mais, que é a execução, ou seja, eu vou e acrescento uma coluna que eu boto o seguinte: o que é aí pontuo da mesma forma, de 1 a 5, e subindo aí, né, de execução dificílima, quando você exige legislação externa, impacto operacional, tem que parar tudo. Tem uma fábrica para fazer esse serviço aqui no compressor de gás, tem que parar a fábrica inteira. É algo muito difícil, entendeu? Então, você parar, e não é simples assim, né? Para tudo. Então, é difícil, e ao passo que você tem o outro lado da moeda, que são de execuções facílimas. E quando você entra com esse critério, muitas vezes você faz com que algumas ações que não estavam classificadas, né, no topo da tabela subam, né, porque vocês vão ter execuções facílimas, e você consegue mesclar coisas que realmente são muito graves, urgentes, com coisas que você também não são tão, né, não são tão de baixa relevância, porque senão elas não conseguiriam chegar lá no topo, né? E você consegue fazer com que algumas coisas andem, certo? Andem. E aí você passa uma resposta para a tua equipe seguinte: pô, tem coisa pelo menos andando aqui, ó, já foi concluída, né? E às vezes, dependendo do cenário, eu dou até um peso 2 para essa execução aí, certo? E às vezes são coisas tão simples, tá? Às vezes você fica fazendo coisas que demoram 1 ano, você deixa de fazer uma série de coisas que demorariam 1 dia, porque elas foram classificadas como graves, urgentes, de alta tendência, certo? Então, a gente tem que ter esse bom senso, essa análise aí, para a gente poder realmente, cara, tudo bem, é tudo muito grave, mas não tem uma coisinha aqui que também não é tão grave, mas também tem uma gravidade média, pô, e é fácil de resolver, entendeu? Então, para você não depender do bom senso e fazer uma ferramenta assim que seja objetiva, eu entro com a execução e muitas vezes coloco um peso 2 nela. Então, na hora de você multiplicar, nesse caso não está peso 2, não. Mas você, na hora de multiplicar, você bota ela com peso 2 e aí ela realmente vai subir mais coisa ainda com execução fácil, né? E aí você realmente foca em coisas que são importantes e que vão ter um impacto assim, visual e de motivação na equipe bom, né? A pessoa vê o negócio andando, dá uma motivação. Certo? Essa é uma ferramenta que serve também para o nosso trabalho aqui. A gente pode adaptá-la. Eu, por acaso, trouxe essa área técnica porque foi o que eu achei. Mas eu já usei uma ferramenta similar para a gente classificar questões comportamentais, questões de comportamentos, para você classificar o que é mais importante a gente atuar, né? Eu tenho essa dificuldade aqui, essa. Então, eu vou lá e vou classificar da mesma forma: grave, urgente, tendente, né? E execução, que é coisa que é fácil de eu resolver, e coloco ali na mesma toada aí, né? Beleza? Só para a gente responder aí, algumas pessoas mandaram no privado para mim. Por acaso, umas 3 pessoas em dúvida parecida. Eu falei, caraca, deixa eu levar. Eu respondi para elas e, ao mesmo tempo, eu vou levar para a aula, porque já esclarece para geral. Beleza, gente? Falando dos nossos stakeholders, né? A aula hoje é para a gente liderar outros stakeholders, outras pessoas que não sejam nossos líderes, nossos pares, nem nossos liderados, certo? Mas que também tem importância. Então, eu separei 4 grupos aí, não necessariamente tem apenas esses, mas são 4 grupos que na minha vida eu de alguma forma tive trabalhos com eles aí importantes. Clientes, fornecedores, concorrentes, e eu tenho uma quarta agrupamento que chama parceiros estratégicos. A gente vai ver aonde cada uma se encaixa aí na nossa realidade. Ok? Gente, a galera que entrou depois aí, ó, o microfone está aberto, tem um grupo menor hoje. Depois até entrou mais gente aí, mas eu deixei, está fechado o microfone, mas está liberado para vocês. Se vocês quiserem clicar aí e falar uma coisa, fiquem à vontade, tá? Vamos começar aqui, gente. Clientes. Vamos começar pelos nossos clientes aí. Certo? Então, ou seja, qual é a visão que a gente tem de cliente? A visão imediata, quando a gente fala de cliente. A gente tem a visão daquele cliente, daquele consumidor do nosso produto, do nosso serviço. A gente é um empresário, empreendedor, né? Temos um produto ou um serviço para vender e temos um cliente que vai comprar, né? Vai consumir esse produto ou serviço de alguma forma. Então, qual que é o objetivo nessa ótica? É sempre captar, né? Você tem que captar o cliente tem que fazer a primeira compra, né? Senão ele
não é seu cliente ainda, e depois tem que fidelizar esse cara, né? É um conceito que vem se crescendo cada vez mais, né, da fidelização, se tornar aquele cara um cliente seu fiel, né? Para que ele não vá embora e ele compre outros produtos, né? Então, essa é a lógica do marketing convencional aí, de vendas de qualquer coisa no nosso universo, certo? Então, assim, quando a gente fala de cliente, então tem a primeira visão do cliente externo, né, o que é o cliente da empresa, que muitas vezes a gente não tem contato, principalmente nós de ambientes de fábrica, de operação, de relacionamento assim um pouco mais interno, de trabalho dentro de uma corporação, mas, né, sem contato com o meio externo, a gente não tem contato muitas vezes com o cliente diretamente. Então, o cliente externo, né, acaba sendo um pouco negligenciado aí por todos nós, muitas das vezes, que não somos de uma área comercial ou de uma área de relacionamento com o cliente. Mas eu sugiro a vocês, né, se vocês trabalham num lugar que tenha fabricação ou serviço realizado, mesmo que você não tenha essa atribuição e que isso chegue ao mercado, que você vá até a ponta para entender essa necessidade, tá? Mesmo você que não é líder, certo? Durante alguns anos da minha vida eu não era líder, eu trabalhava na área de produção de lubrificante, certo? E eu era cliente de posto, eu ia de carro trabalhar para a faculdade, eu tinha que passar num posto, então eu aproveitava que eu estava no posto abastecendo e eu já ia checar como é que estavam os produtos que eu produzia ali, né? Mesmo não sendo um líder, tendo um cargo, né? Eu já tinha a posição de controlar um processo, de gerir aquele processo de alguma forma. Então, eu procurava saber, passava no meu posto lá, e como é que está o lubrificante aí? Pegava, olhava, está bem rotulado, não está? Pedia, perguntava para o cara, como é que está? Está ruim? Chega com lacre, chega sem lacre, está faltando alguma coisa? Né? Então, sempre ouvia a reclamação do frentista lá, às vezes do dono do posto, o cara me conhecia, já vinha falar comigo e tal. Não é minha atribuição, eu podia ficar calado, mas eu era curioso para entender. E muitas vezes eu tinha respostas que eu não tinha dentro da fábrica, né? Porque a gente não tem a visão de longo prazo ali, né? Do tempo do produto ali, né? Quando o produto chega, muitas vezes chega no mercado, chega rápido, você não tem mais contato com ele. Então, na medida do possível, vocês enxerguem se vocês têm essa possibilidade, né? É um serviço, é um produto que vocês trabalham, que vá para o mercado, se informa lá na ponta, na loja onde venda, de alguma forma, né? Busque isso de alguma forma ali, certo? É interessante. E aí, falamos do cliente externo, então, ou seja, e aí a gente vai falar da ótica do cliente interno, que aí sim é o nosso maior impacto, certo? Então, ou seja, o que é o cliente interno? A gente pode analisar esse cliente interno de duas óticas. Na ótica nossa, pessoa física, ali, trabalhador, funcionário, a gente analisa pela ótica do fluxo do processo, ou seja, eu faço um trabalho dentro de um fluxo de processo. Alguém faz esse trabalho antes de mim, eu preciso dessa pessoa, e alguém faz isso depois de mim. E eu vou entregar o meu trabalho para essa pessoa. Então, essa pessoa seria o meu cliente, ao passo que a pessoa que faz antes de mim seria o meu fornecedor, né? Como se fosse uma linha de produção, assim, né? A pessoa vai lá, faz uma etapa, passa para você. Então, se ela não fizer direito, impacta o teu trabalho de alguma forma. E você, de forma igualitária, ali, de forma idêntica, passa para frente, vai impactar o trabalho de outra pessoa. Então, dentro dessa ótica do fluxo de processo, a gente precisa entender quem é o nosso cliente interno, quem é o nosso fornecedor interno, para a gente poder se relacionar com eles da melhor forma, para que a gente consiga ter o melhor resultado a nível de produto ou serviço, ok? E tem uma outra ótica que é muito falada hoje em dia, que é uma ótica mais empresarial, ou seja, para a empresa, né, que não está analisando o fluxo processo, a pessoa jurídica ali, a empresa, o cliente interno dela é o funcionário. Por quê? É o cara que ela precisa que trabalhe, que faça o melhor possível, certo? Para conseguir realmente apresentar os melhores resultados para que chegue num resultado aí de longo prazo para satisfazer o seu cliente externo, que tem um produto qualificado e tudo mais. Os funcionários, a gente não vai abordar aqui nesse momento, porque a gente já abordou falando muito de como que a gente, né,
se relaciona com os nossos liderados, de alguma forma, através da aula 2 lá do método VIP, que a gente falou, mais uma medição, né? Ou seja, você tendo um método para desempenhar e você tendo como analisar se esses funcionários estão realmente engajados aí, ou bem alinhados, trabalhando corretamente, estão satisfeitos, você tem que ter algum critério para medir ali, certo? Seja pesquisa de ambiência, seja alguma pesquisa de relacionamento interno, alguma coisa dessa linha, ok? Então, a gente não vai abordar essa ótica do funcionário porque é uma ótica mais empresarial e envolve mais a capacidade da liderança de trabalhar com a sua equipe, de envolvê-los através de endomarketing, uma série de ações que podem ser feitas para realmente fazer os caras se sentirem mais integrados e mais envolvidos no trabalho deles, né? Vamos analisar pela lógica do fluxo de processo, que é a maior lógica nossa aqui dentro de uma área organizacional. Perfeito? Então, assim, pensando no fluxo de processo, os clientes internos através do fluxo de processo, ou seja, nós somos empregados, nós somos funcionários, nós estamos inseridos dentro de uma cadeia ali de trabalho, né? Uma cadeia de valor para produzir o produto ou o serviço. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte: vocês precisam buscar esse fluxo de processo, ou seja, aonde vocês estão inseridos, para entender quem é o cliente, quem é o fornecedor de vocês, certo? Então, a primeira coisa que eu falo para vocês é o seguinte: busque esse fluxograma de processo da sua empresa. Se não tiver, construa um, certo? Mesmo que no papel de pão, ali, você é um empregado lá do chão de fábrica, cara, não vai gastar teu tempo da tua vida fazendo no papel de pão ali, pô, quem que me traz, né? Quem que me traz minha matéria-prima aqui para eu produzir? Eu entrego para quem? Então, você já consegue enxergar minimamente ali a tua região, a tua área de atuação, quem está antes de você, quem está depois de você. Como está essa figurinha aí, simplória aí, né? Ou seja, a pessoa A é a fornecedora da B, né? Que é a fornecedora da C. Então, naturalmente, né? C é cliente de B e B é cliente de A. Perfeito? Então, é muito óbvio aí. Então, o cara que está no meio, vamos imaginar assim, como todos nós aqui estamos no meio da cadeia de comando, a gente tem clientes, a gente tem fornecedores. Então, cabe dentro dessa relação a gente tentar buscar um equilíbrio de conversas entre os dois para a gente entender se nós estamos trabalhando direito para C e, dentro da mesma lógica, a gente levar um feedback para A e buscar um estreitamento de relação para mostrar que as coisas estão indo bem ou estão indo mal, certo? Perfeito? Então, busca esse fluxograma, se não tiver, construa e, dentro dessa lógica, identifique esses clientes fornecedores internos, certo? Muitas vezes, esses fornecedores internos, dependendo do tamanho da sua organização, se ela estiver dividida em gerências, em áreas diferentes, o seu fornecedor ou seu cliente, ele pode estar dentro da tua própria gerência, como pode estar em uma outra gerência. Vou dar um exemplo. Você trabalha numa linha de produção e você encaixota lá tuas produções, né? Coloca no pallet lá e você entrega para a área de logística. Muitas vezes a área de logística é uma outra gerência. Então, ali, o seu cliente, ele não está na sua área, ele é de uma outra gerência, ele é da logística e não é da produção, né? Ao passo que o seu fornecedor, muito provavelmente, é da área de produção, é um cara que trabalha na tua área de produção, ali vai te trazer as matérias-primas, ou ele, dependendo da estrutura da sua empresa, pode estar em uma outra gerência, subordinado a um outro gerente, a uma outra pessoa. Então, cabe você fazer essa análise seguinte: esse cara aqui é mais perto de mim, esse cara aqui é uma outra gerência, envolve um trabalho de comunicação um pouco maior, talvez envolva eu conversar com o meu gerente, não sei, depende da tua área aí, que você vai ter que desenhar e entender. Perfeito? E aí, com base nisso, te sugiro, como a gente está falando primeiramente dos clientes, certo? Os clientes, eles vão estar muito mais abertos a um diálogo com você, porque eles dependem de você, né? Eles querem que você faça um trabalho melhor. Então, você estabeleça uma rotina de feedback com esse cliente, né? Ao você descobrir quem é o seu cliente interno, busque ele e demonstre para ele que você quer fazer um trabalho bem feito. Pergunte para ele como é que está a opinião, se ele tem crítica, se ele tem sugestão, se está bom, se está ruim, quanto está bom, quanto está ruim, né? Ouça ele, certo? De maneira criteriosa, de maneira, né? De preferência, você, como é o cara que está buscando feedback, já estrutura esse feedback
para você conduzir uma conversa com ele que você obtenha as respostas que são necessárias para você. Senão o cara começa a chorar, começa a reclamar, começa a falar da morte da bezerra e você não tem a resposta que você precisa. Então, estrutura uma conversa que você consiga que ele responda o que você precisa saber, certo? Para você melhorar o teu processo, melhorar o teu serviço, pensando no nível de organização. Por quê? O objetivo nosso é o mesmo que o objetivo do cliente externo, é fidelizar o nosso cliente, certo? Ah, mas Ricardo, mas o meu cliente é chato, ele só quer encher o saco, tudo mais, tudo mais. Cara, se você satisfazer esse cliente, causar satisfação nele, a satisfação dele não vai ser a fidelização do ponto de vista de ele vai comprar com você, porque ele é obrigado a trabalhar com você, ele não tem o que fazer, né? É uma cadeia e ele depende de você e vai continuar dependendo. Você fazendo um trabalho ruim ou um trabalho bom. Mas a satisfação dele é um aumento da sua credibilidade, porque esse cara vai falar bem de você. Ele vai estar satisfeito com você. Ele vai te levantar a tua moral, sem você saber muitas vezes, vai falar bem de você para o gerente dele, ou para o gerente acima, ou para alguém relacionado ali que vai chegar na boca do gerente. E quantas vezes eu já vi isso em reuniões e conversas, pessoas cruzando ali, pô, esse cara trabalha bem, esse seu funcionário trabalha bem, e isso, cara, vai sustentando a pessoa, sem muitas vezes ela saber, cria uma rede de sustento que vai levantando ela para ela buscar, né, coisas maiores dentro da organização, que muitas vezes não vai ser nem na área dela, pode ser em uma outra área, que a pessoa começa a ter um grau de relevância e conhecimento intra-áreas, né? Não apenas na área dela, mas fora da área dela também. Certo? Então, ou seja, minha sugestão, esse feedback seja feito de 6 em 6 meses, aí, com essa periodicidade mínima aí. Entendeu? Você procura o teu... Ah, mas o meu cliente não gosta de dar feedback. Cara, procura. Pode ser que ele não goste. Se ele não gostar, um abraço. Você demonstrou o seu interesse. Se o cara não quer, conversa, sei lá, o cara não fala que não tem tempo, desconversa, aí é uma questão que não está na sua alçada, mas você fez o seu papel, né? De buscar isso, deixar né, comprovado que você se interessa para o bem da empresa, né? Da organização. O seu trabalho ali é muito além do que você entende de você, como é que as pessoas estão te avaliando, mas que você construa um trabalho bem feito dentro da organização, dentro do fluxo de processo da organização. Ok, gente? Vamos lá. Aqui é só um exemplo. Vamos lá. Um exemplo para vocês de como eu, quando eu comecei a trabalhar numa área de produção, deixa eu voltar, tá? Eu cheguei numa área de produção que era muito desorganizada, muito confusa, por N problemas históricos aí, né? N problemas históricos da empresa, e não cabe aqui a gente relatar. Mas, assim, quando eu cheguei, era basicamente uma área que não estava preparada para receber gente, parecia um negócio bem confuso. Tá? E eu fui seguir esse ritual aí, vou pegar um fluxograma para tentar entender, porque era um ambiente fabril, era um ambiente de produção, era uma fábrica de grande porte, não era uma fábrica de pequeno porte. Então, eu fui buscar isso. E eu percebi que não tinha. Tinha um fluxograma, mas era um negócio tão desatualizado, sem sentido, que não tem o menor sentido seguir aquilo dali. Cara, então eu fiquei meio perdido. E, por coincidência, 2 meses depois aí que eu cheguei, a gerência executiva, a gerência superior, acima ainda, mudou. E o cara chegou de fora, ele não conhecia nada do processo, ele pediu para os gerentes de produção, de logística e da área de tecnologia, que envolve, né, laboratório e tudo mais, construir para ele um fluxograma e mandou os gerentes fazerem. E o meu gerente, em conversa com ele estava conversando sobre outro assunto, ele tocou nesse assunto e falou, pô, num tom de reclamação, assim, vou ter que parar agora o que eu estou fazendo para fazer fluxograma para o gerente executivo, alguma coisa nessa linha. E na mesma hora que ele tocou no assunto, eu sugeri para ele, eu falei, cara, por que você não fala para eu fazer, né? Por que não deixa eu fazer, então? Já que tem que fazer, deixa eu fazer. E aí é bom que eu entendo, já que não tem, eu vou construir. E você pode até sugerir para o meu gerente, até conversa com o executivo, ver se ele permite isso, e até envolve, já que ele pediu para você e outros 2 gerentes, envolve 2 pessoas das outras 2 áreas, né? Que também sejam novos. Tinha novas pessoas chegando na empresa e tal. E aí ele vendeu, né? A gente conversou sobre a gente influenciar o nosso líder, né? Levantei, podia ficar quieto, ficar acomodado, beleza, não tem nada comigo, não tem nada com isso, homem em frente, deixa eu ficar quietinho aqui. Não, aí ele levou a ideia e o cara gostou e comprou e vamos em frente. Então,
fui eu e mais 2 funcionários das outras 2 áreas aí, que eram novos também na área, né, na empresa, e construir esse trabalho. E deu um trabalho danado, porque era um negócio meio confuso. Você chega na fábrica, você não conhece nada, você obtém informação das pessoas, é um negócio meio confuso. E aí é um exemplo do que a gente construiu, tá? De fluxograma. É mais amplo que isso, porque envolve outros processos, mas eu peguei só a parte do lubrificante, tá? E aí, assim, só fazendo um adendo, né? Depois a gente vai falar mais à frente. Esse trabalho, ou seja, permitiu conhecer pessoas de outra área, permitiu ter acesso a pessoas de outra área, né? Você já chega aí na empresa e começa a aumentar a tua rede de contato de alguma forma, tá? Só um exemplo. Ricardo, mas a minha área é muito complexa e é muito confusa e não tem como. Aí sim, aí eu já estava liderando a mesma área, na mesma área de produção. Aí eu fui atacar a área de produção. Ali é um fluxograma geral que envolve diversas gerências, certo? Da fábrica inteira. Aqui já não. Quando eu assumi a área de produção, eu também vi que estava faltando, estava carente de uma série de coisas internas ali para as pessoas que estavam chegando, pessoas novas. Então, foi construir com a equipe ali uns fluxogramas de processo da nossa área. E a gente foi mapear o seguinte, mapeamos que a área de produção da onde eu trabalhava, ela tinha 16 processos, certo? Dentre diversos processos aqui, que mais importantes, menos relevantes, pequenos, uma vez por mês fazia, mas eram processos que eram feitos de maneira rotineira. Então, a gente foi construir cada um dos 16, certo? Para a gente poder, dentro do processo construir, fazendo esse trabalho que eu estou falando com vocês, de tentar entender e descobrir quem é o fornecedor e quem é o cliente de cada processo, para a gente fazer as pessoas enxergarem isso. As pessoas não batiam cabeça um pouco, às vezes, dentro da própria área, porque era uma área grande, certo? Então, por exemplo, trouxe aqui 2 exemplos para você de 2 processos. O processo 4, que era produzir óleo lubrificante, e o 5, que era envasar. Então, o processo 4, que era misturar lubrificantes, né? Ele tinha um produto aqui final, que era lubrificante acabado nos tanques, a pessoa tinha que produzir lubrificante e colocar no tanque o produto produzido, e aí você tinha clientes e tinha fornecedores. Nesse caso aqui, está como interno e externo, por quê? Foi uma categorização que o pessoal fez de colocar interno quando era dentro da gerência, né? Essas 2 áreas aqui eram lideradas também por mim. E quando era externo, eram gerências diferentes da fábrica, eram outros gerentes, outros líderes, né? Então, eles fizeram essa categorização aí só para separar. Mas a pessoa que trabalhava nessa área de mistura, ela tinha uma noção de que ela precisava receber, ela tinha exatamente o que ela tinha que ter na mão para começar a fabricar, começar a fazer uma produção, e ela tinha exatamente quem eram as pessoas que forneciam para ela isso, e quem dependia do trabalho dela de alguma forma. E a mesma coisa a área de invase, né? E aí a área de invase, como eu estou falando para vocês também, a área de invase só tinha como cliente uma outra gerência, que era a gerência de logística, certo? E enquanto que fornecedores, eles têm fornecedores de outras áreas e também fornecedor interno da própria área, certo? Então, é só para mostrar para você o seguinte, não tem, construa, envolva a tua equipe nisso daí. Sabe, você não é líder? Então, você, com a tua galera que trabalha junto com você ali, precisa tentar entender, para tentar poder realmente buscar os fornecedores e clientes. Se você não tem nada, você não sabe quem são eles, fica perdido o negócio, né? E é importante a gente ter essa análise aí para a gente poder realmente buscar opiniões de pessoas que vão ser impactadas pelo nosso trabalho de alguma forma. Ok? Falando agora de fornecedores, né? A gente tem, da mesma forma como os clientes, a gente tem fornecedores internos e fornecedores externos, certo? Os internos são fornecedores que vão nos fornecer nossas matérias-primas ali, seja produto ou serviço, dentro da nossa área ali, né? E os externos são realmente pessoas que fornecem algum tipo de matéria-prima e que não tem atuação próxima a gente, né? São outras empresas, né? Outros CNPJs aí que só vão entregar produtos ou prestar serviço de alguma forma e pontualmente, certo? Mas são também elementos importantes para a gente poder influenciar de alguma forma, né? A gente buscar algum tipo de liderança sobre elas. Então, nos internos, na mesma ótica do cliente, o fornecedor também você tem que buscar aproximação com ele, discutir melhorias, porque nesse caso agora, você depende dele. Então, ele, dificilmente, a não ser que ele tenha uma visão um pouco mais ampla de liderança, ele não vai te buscar. Ele vai ser daquela ótica seguinte, se o cara não vem reclamar, tá tudo bem, né? Em tese, esse é o pensamento mais comum aí, né? Dentro de uma organização. Se o cara não vem reclamar, tá tudo bem, notícia ruim corre rápido, então tá tudo tranquilo, né?
Então, ou seja, você vai ter que buscar isso mesmo, buscar essa aproximação, discutir melhoria, entender, enxergar lá, mostrar o que está te afetando. Pô, isso aqui está ruim, tá bom. É lógico que, assim, você pode pegar um cara que, tava, né, te mandar para aquele lugar. Pode, faz parte do processo. Mas cabe a você, é a sua função ir lá e tentar buscar, né? Você como funcionário, né? E se você não consegue ter sucesso, tem que se envolver sua liderança e tem que envolver para ela, tentei isso, já tentei fazer isso, busquei esse contato, né? É diferente de você chega para o teu líder e reclama só e não tentou fazer nada antes, né? Então, busque, né, o primeiro contato, busque uma solução, né, que você consiga resolver inicialmente e não conseguindo, suba o assunto, escala o assunto para cima, certo? Aí cabe, quando tem o segurança interno, apresenta as metas para ele, eu tenho essas metas aqui, cara, eu preciso da sua ajuda, fala lá para ele, né? Busque envolvê-lo de alguma forma, certo? É importante essa linha aí, tá? Feedback, né? Como a gente falou, certo? A gente dá fornecer feedback para esse tipo de fornecedor interno, cabe a ele estar esperando por isso, estar interessado em ouvir, né? Mas aí a construção que você vai fazer com ele de relacionamento pode chegar um momento que você consiga ter esse bate-papo e essa, né, postura da parte dele também. E só para chamar a atenção para uma coisa que, assim, a depender da complexidade de processo da tua área, ele pode existir uma relação cruzada, né? Você pode ter o mesmo cara, a mesma área que seja seu fornecedor, pode ser seu cliente interno de alguma forma, entendeu? Então, em outro processo, de alguma forma. Então, mesmo a depender da situação, da complexidade do teu ambiente, um ente ali, uma gerência ou uma atividade em si, uma tarefa desenvolvida por alguém, ela pode ser sua fornecedora e pode ser seu cliente ao mesmo tempo. Então, em outra atividade, talvez. Então, cabe a você enxergar essa relação cruzada e falar, pô, já que existe essa reciprocidade, deixa eu ajudar esse cara aqui, depois eu consigo, né, fazer uma vez mão dupla aí, buscar que ele me ajude aqui nessa área aqui, né? Então, parta de você isso, né, esse entendimento, deixa eu te ajudar esse cara aqui, depois eu mostro para ele, trago o resultado e agora, pô, cara, agora eu preciso disso aqui também, para lá para contrapartida aí envolvida, certo? Então, tudo parte dessa análise inicial que tem que fazer para enxergar realmente quem são as pessoas que a gente tem que principalmente atacar inicialmente ali, né, devido ao impacto que causa para a gente. E os nossos fornecedores externos, né, gente? Ou seja, são boas referências para a gente viabilizar qualquer tipo de visita, né? Principalmente vocês pessoas que lideram, né? E muitas vezes a gente fica tolhido, você não tem como liderar, você não tem como conceder muitas coisas para a sua equipe. São algumas fontes de premiação ou algumas fontes de motivação extra que você pode envolver o cara. Cito um exemplo que aconteceu comigo. Quando estava na área de produção também, a gente fez um programa para realmente, né, mudar ali o conceito da área de produção do ponto de vista da área de invase em si, as pessoas se sentindo um pouco mais donas do processo, né, de gerir o processo delas de invase. E a gente fez uma premiação assim, tinham metas a serem batidas e as pessoas que conseguissem suplantar essas metas ali, né, as duas principais pessoas que suplantassem essa meta, eu ia montar para elas ali alguns dias ali para eles, né, visitarem outra área e, de alguma forma, terem algum tipo de premiação através de uma experiência. E é uma coisa que é interessante, que é uma via de mão dupla, né? Ao mesmo tempo que você manda o cara, né, para ele ter um momento ali de tranquilidade, né, ele vai para um outro local, vai conhecer outra área, vai ter novas experiências, vai se divertir um pouco também. Ele vai, né, ao mesmo tempo nisso, ele enxerga outras coisas em outras empresas, em outras áreas, e traz coisas novas para cá, tem outras visões. A gente fica muito preso na nossa atividade, isso é muito nocivo muitas vezes, você fica tolhido ali e te impede de olhar outras coisas. Então, fornecedores são uma boa fonte da gente poder realmente enxergar novas visões, formas de conduzir processos diferentes. Quantas vezes eu visitei fornecedor, eu chegava na área, pô, como é que o cara faz isso aqui? Pô, levava essa ideia para a minha área. Isso é muito relevante. Estava continuando só o exemplo que eu pontuei, então teve esse caso lá na produção que a gente mandou 2 pessoas, então, ou seja, eu tive que montar um negócio que, de certa forma, você não tinha muita flexibilidade, né? Na época, eu gerenciava também a unidade de Arla, que era lá em Salvador, né? A fábrica era em Duque de Caxias, eu gerenciava a unidade de Arla, que era em Salvador, Camaçari. Então, eu falei, pô,
que eu posso fazer, né? Eu não tenho para onde mandar esses caras de maneira corporativa, né? De forma que consiga se justificar uma visita externa, uma coisa assim. Então, vou mandar esses caras para a fábrica de Arla. Mas, ao mesmo tempo, eu fui analisar para te ver. Lá perto da fábrica de Arla, eu tive que você tem algum tipo de fornecedor lá perto. E tinha um fornecedor de tambor metálico nosso que ficava lá próximo, né? Salvador. Então, eu liguei para os caras, fiz contato, falei, cara, ó, tem 2 caras aqui que são operadores que premiaram, tiveram um desempenho acima do normal, bateram metas. Quero mandar esses caras aí para eles conhecerem a fábrica de Arla, mas eu quero que eles aproveitem e conheçam a fábrica de vocês. E aí você, recebe esses caras. E os caras, os fornecedores, né, fizeram de tudo. Pegaram os caras no aeroporto, levaram os caras para almoçar, levaram os caras na fábrica, levaram os caras no hotel depois passearam com os caras, sei lá. Entendeu? Então, ou seja, foi o momento do cara se sentir de alguma forma importante, um cara que fica um ano inteiro trabalhando na linha de produção, o cara pôde sair através de pequena experiência, né? Um fornecedor externo conseguiu viabilizar isso. Senão, se não tivesse fornecedor, o empregado ia lá, ia viabilizar lá, ia para a fábrica lá, né? Conhecer a fábrica, depois ia voltar para o hotel, talvez pegar um dia para dar um passeio só e mais nada. Entendeu? Então, ou seja, trouxe um sentimento para os 2 que estavam visitando de felicidade, porque eles deram feedback, né? E causou uma certa um aspecto positivo no restante da equipe de alguma forma, tá? Então esse é só um exemplo. E ao mesmo tempo, mesmo que o fornecedor seja pontual ali, né, tal, de alguma forma tenta envolver ele, compartilhar a meta, a visão que você tem na empresa, né? Ele pode ser importante o trabalho dele. Eu cito outro exemplo da área de combustível que eu trabalhei, da base, que a gente tinha um fornecedor que era um cara que fornecia um transportador, né, que entregava os produtos, certo, nos revendedores, né, nos postos e nas empresas, e de alguma forma assim, a gente tinha a nossa meta de transformar a nossa visão ali de destino, que era ser a melhor base do Nordeste, a gente definiu isso. Então, a gente tinha que envolvê-lo de alguma forma, porque não adiantava de ser a melhor base interna se ele não fizesse as entregas devidamente, corretamente, sem erros, né? E tivesse reclamação externa, né? Por mais que seja uma fábrica interna, você fez tudo direitinho internamente, o resultado fora, né? Perante a área comercial, seria muito ruim. Então, você teve que criar e envolvê-los de alguma forma. Mostrei a visão, consegui envolvê-los ali, e foi positivo para eles, porque, assim, mostrei para eles que poderia ser até uma coisa positiva para eles, porque eles poderiam fazer uma propaganda. Eles eram uma transportadora que trabalhavam apenas em Alagoas. E depois, assim, mostrei, fizemos um trabalho de divulgação legal, os resultados foram bons, foram excepcionais resultados, envolvê-los, mostrei a participação deles, que foi também muito boa, e eles conseguiram, com isso, né, ter uma visibilidade maior perante a área de logística, né, que não era a nossa área, a área que controlava os contratos, e tiveram uma visibilidade boa e conquistaram outros contratos em outros estados. Pegaram Pernambuco, depois pegaram Sergipe. Então, foi bom para eles, né? Ou seja, esse envolvimento, de alguma forma, deu visibilidade para eles abraçaram a ideia, né? E foi um trabalho conjunto aí que eles abraçaram e conseguiram ter benefícios para eles também. Então, tentem enxergar essas possibilidades também para os fornecedores de vocês, de alguma forma. Pode ter um trabalho interessante aí que eles abracem bem positivamente. Falando agora, gente, de outros parceiros estratégicos, tá? O que eu botei esse desenhozinho aí? A depender da visão, né, de destino que a gente colocamos lá uma visão de destino, falamos disso lá na aula 2. Desenhamos uma visão para a gente envolver toda a equipe, né, uma visão de destino empolgante, que o pessoal consiga abraçar e enxergar melhorias, né, uma coisa que seja realmente diferencial aí da nossa área. Dependendo do que a gente vai construir de visão de destino, a gente vai ter que envolver outras áreas da companhia, certo? E aí, cabe, na hora que a gente construir essa visão, a gente já conseguir enxergar isso. Quem eu vou precisar envolver, de alguma forma? Né? Então, eu botei só alguns exemplos aí. Ó. Você pode precisar envolver a área de TI da companhia, você pode ter que envolver alguma área financeira, alguma área de contabilidade, a depender da visão que você construiu. Você pode precisar envolver uma área de engenharia, você pode precisar envolver a área de recursos humanos e outras áreas afins. Então, cabe a você enxergar isso quando você constrói sua visão. E depois que você constrói ela, você mapeou esses caras, tem que começar a construir um relacionamento com eles. No meu caso, especificamente, falando, a gente teve que fazer um trabalho muito grande com a área de RH e com a área de TI. Por quê? Porque dentro do trabalho que a gente desenhou na área de produção,
o RH era uma área complexa, porque era um trabalho novo, era um trabalho de mudança de cultura radical, e eu sabia que tinha dificuldade pela frente. Eu já envolvi o RH antes mesmo de eu assumir a gerência, antes de eu assumir a gestão. Já fui no RH, ela já me conhecia, as pessoas que trabalhavam no RH, e eu já comecei a envolvê-los antes mesmo disso. E depois desenvolveu para ter que envolver também a área de ouvidoria previamente, porque eu sabia que teria dificuldade, Se eu não envolvesse eles previamente, talvez eu não estivesse aqui contando a história para vocês. Então, tive que mostrar, apresentar o trabalho. Eu fui umas 2 vezes na minha sede da minha empresa, mostrar, né? Tive que insistir. Alguns caras não queriam ouvir, gerente de RH não queria ouvir. Tive que insistir, né? Demarcar território ali, mostrar, né? E depois forçar para conseguir um contato com a ouvidora prévio, porque existiriam problemas, eu sabia disso, né? Porque dentro da visão do construir, eu sabia que teria problemas, teria resistências, teriam problemas aí desenhados. E a área de TI também teve um trabalho grande que a gente precisava fazer muita mudança nas nossas áreas operacionais, que envolvia algumas modernizações tecnológicas de TI, né? de gestão à vista, coisas do gênero. Ali precisava realmente mostrar resultados, impactar as pessoas, envolvê-las dentro dos resultados. E a área de TI foi um grande parceiro, ou seja, a gente enxergou esse parceiro, fomos atrás deles. Por coincidência, descobrimos que eles estavam vivendo um momento de ociosidade de trabalho, então juntou o útil ao agradável. Demandamos eles, entramos ali na agenda deles com muita coisa, eles desenvolveram rapidamente. Eu tinha um funcionário da minha equipe que tinha uma relação excelente com alguns do grupo de TI lá, que ficavam num outro prédio, em outro lugar totalmente diferente da empresa, e envolvi ele ia constantemente para a sede para trocar essa ideia, para desenvolver esse trabalho, testar, né? E os caras queriam isso também, porque eles estavam no momento de baixa de trabalho, eles queriam trabalho para demandar, para mostrar que eles, né, tinham trabalho para fazer, para não ter nenhuma mudança estrutural da área. Então, foi uma coisa que juntou o útil ao agradável. Então, cabe a gente buscar, né, esse trabalho aí e envolvê-lo de alguma forma. Quando estava na área de combustível, já era diferente, ou seja, eu já tinha a atuação completa sobre a base, mas eu não tinha nenhuma ação sobre a área de engenharia. A área de engenharia era totalmente distante, ficava no Rio de Janeiro. Minha base em Alagoas, a área de engenharia no Rio de Janeiro. Então, todas as bases do Brasil pedindo serviço. Então, precisava, de alguma forma, eu entrar lá e buscar influenciá-los, né? Dentro daquela ótica que a gente falou, de buscar influenciar as pessoas que, de alguma forma, nossos pares aí, ou pessoas de influência, né? Então, eu me inseri, eu vinha para o Rio com certa frequência, me reunia com os caras, né? Depois eu tinha um cara da minha equipe que tinha residência no Rio de Janeiro, então eu mandava ele queria vir já, ficava feliz, e botava ele, tinha uma relação boa com a engenharia, ele ficava lá, ajudava os caras da engenharia também, porque os caras da engenharia, o cara era técnico, o cara conhecia bastante as coisas, ajudava eles, então era uma contrapartida. Enquanto isso, os nossos serviços andavam um pouco mais rápido do que andaria no escopo normal. Então, cabe vocês, né, como líderes aí, ou como aspirantes a líderes, enxergar isso, né, e correr atrás desses parceiros estratégicos que, na minha visão, dependem muito aí da visão, né? Quando a gente constrói a visão, a gente já pode definir essas pessoas de maneira imediata aí. Por último, eu coloco aqui os concorrentes, né? Uma aula que a gente falou aí, né, gente, a terceira aula, né? A gente falou de influência, né? De aumentar nosso círculo de influência aí, né? A gente tem o nosso círculo de preocupação, o círculo de influência, né? Cabe a gente, em vez de ficar preocupado com nossas preocupações ali que não dependem da gente, nossas questões para frente, vamos atacar nosso círculo de influência, expandi-lo para a gente poder realmente fazer com que esse círculo se aproxime mais próximo possível desse círculo de preocupação, né? Para as coisas melhorarem para o nosso lado. A gente tem um lema seguinte, gente, eu trabalhei na área comercial também, né? A última etapa da minha profissão, da minha vida profissional na minha última empresa foi na área comercial. Então, efetivamente, a briga é na área comercial. E na área comercial a gente nem pode ter relação com outros concorrentes, porque já envolve questões aí, né, jurídicas aí e problemas até no ponto de vista de atuações jurídicas, de corrupção, de coisas a mais, né? Que não é nem recomendado que você tenha qualquer tipo de contato, tá? Mas tirando a área comercial, a briga não tem sentido existir, né? A gente está no mesmo barco ali, você está trabalhando em outra área,
né, que tenham problemas, você tem que buscar parcerias aí com seus concorrentes. Graças a Deus, assim, onde eu trabalhei, eu sempre tive uma boa relação e eu busquei essa relação com algumas das pessoas, com algumas das áreas de concorrentes, né? Tinha uma relação boa com alguns outros concorrentes ali, alguns gerentes de concorrentes, mantinham um contato esporádico. E aí, como é que você vai fazer contato com essas pessoas? Busca através de próprios funcionários, que muitas vezes têm contato com funcionários de outras empresas, você busca esse contato, né? Incentiva as pessoas a virem te visitar ali de alguma forma, né? As pessoas têm muita resistência. O cara da empresa X vai visitar aqui minha fábrica. Cara, rapaz, não tem mistério. A não ser que você trabalhe numa área tecnológica lá, tipo Google, tipo Amazon. Tirando isso, cara, não tem mistério, não. Todo mundo sabe o que todo mundo faz, entendeu? Não tem, né? Não tem segredo, né? Parece que tem segredos industriais. É muito difícil acontecer isso, né? A não ser que seja uma área muito tecnológica, que tenham, né, coisas para serem guardadas aí, as 7 chaves. Mas, tirando isso, gente, não existe muito segredo, não. É bobagem a gente pensar dessa forma, entendeu? Então, é importante construir essas alianças, certo? O seu concorrente, ele pode, muitas vezes, vai ser seu parceiro estratégico. Será, sim, seu parceiro estratégico. Quando eu estava na produção, né, do Caxias, na fábrica, muitas vezes eu tive que reunir com gerentes ali das concorrentes para a gente conseguir brigar com a Petrobras, que era a nossa fornecedora de óleos, né, básicos para a produção de óleo lubrificante. A Petrobras estava com uma série de problemas, uma série de resistências, e a gente, se eu fosse brigar sozinha, a outra concorrente brigar sozinha, a outra, cara, não tinha o menor sentido. Então, não teríamos a mesma força. Juntando, né, se organizando previamente, a gente conseguia ter outro tipo de barganha, outro tipo de discussão, né, até para ser ouvido, certo? Então, assim, é muito diferente. Se a gente não tiver essa visão, que o concorrente pode ser nosso parceiro em alguns momentos específicos, a gente fica para trás, né? Alguns eventos, muitas vezes, que tenham, né, de sindicatos ou de organizações que juntem várias empresas, é importante vocês irem de alguma forma, né? Não, tem muitas pessoas que têm a visão de que não, babaquice, perder tempo, não. Cara, é importante você ir, você conhece pessoas, você busca pessoas, mesmo se você não for líder, cara, se tiver essa oportunidade, surgiu alguma oportunidade, vá num evento desse, busca, conheça pessoas de outras empresas, mantenha esse contato, que é importante, até para vocês mesmo do ponto de vista profissional, porque a gente não sabe o dia de amanhã, as coisas mudam, né? As empresas mudam, certo? Então, é fundamental a gente ter essa visão nessa linha, trocar experiência, visualizar melhorias, né? E como eu botei embaixo aí, fundamental em emergências e grandes brigas. Contei esse exemplo da produção, mas na área de operacional aqui de Alagoas, quando eu estava aqui, vocês devem se recordar, em 2018, se eu não me engano, foi maio, teve aquela grande greve dos caminhoneiros, né? Aquele problemaço aqui, a greve dos caminhoneiros que afetou o Brasil inteiro, certo? E cara, assim, a gente em Alagoas foi a única base do Nordeste, eu não conheço de outras regiões, mas no Nordeste nós fomos a única base, eu apliquei uma coisa aqui, que não teve desabastecimento nos interiores, mesmo tendo greves pesadas, né? Por quê? Porque a gente se juntou, eu conhecia já o gerente da Ipiranga, cara que trabalha numa base do lado, na mesma região minha, eu conhecia, fui nele, a gente reuniu, conversou, o que a gente pode fazer. Então, quando estourou a greve, a gente foi na polícia, bicho. Tem essa foto aí embaixo, aí, ó. Essa foto aí é vice-governador, procurador-geral do Estado, secretário de Segurança, na época da greve dos caminhoneiros, e a gente viabilizou isso, a gente foi, se juntou, fomos atrás de sindicatos, fomos atrás, reunimos todo mundo. Por quê? Porque a gente, né, foi atrás da polícia. De madrugada, quando estourou a greve, cara, eu estava um dia, meia-noite e meia, eu estava dentro da sede da Secretaria-Geral, da Secretaria do Estado de Alagoas, tudo junto, Secretaria de Segurança, a Polícia Civil, uma pancada de área, estava junto com os caras da polícia, junto com os caras da Polícia Rodoviária Federal, para estabelecer escolta, como é que é fazer escolta para levar os caminhões. A polícia se juntou e fez um trabalho ferrenho.
né? Nos juntamos, fizemos uma estratégia ali, tal. Essa foto de cima aí é uma foto, cara, que eu gosto de compartilhar. Aqui foi a reunião que a gente fez na sede da Polícia Rodoviária Federal, com todos os entes aí, Exército, juntamos todo mundo, Exército e tal, tudo mais, e tinha todos os bloqueios de Alagoas, tá vendo? Todos os pontos vermelhinhos são todos os bloqueios que tinha bloqueio que a manifestação não deixava o caminhão passar. Se não tivesse escolta, o policial não passava, né? Então a gente foi correr atrás da escolta, os caras foram fera, foram muito nota 10, conseguimos rodar todo o interior com os caminhões dentro do limite do estado, né? Eles não podiam sair por causa de questões limítrofes deles, né? Mas dentro do estado, que era a nossa atribuição, a gente conseguiu atender, né? Então a gente não teve desabastecimento na Lagoa, nenhum outro estado do Nordeste conseguiu fazer isso, a gente conseguiu viabilizar. A gente só teve um problema, porque aconteceu? Porque alguns materiais, né, o que chegava de navio, a gente conseguia receber e carregar, né? Mas o que chegava de caminhão, que tinha que vir do Porto de Suape, em Recife, não chegava, porque ficava preso nas barreiras de Pernambuco. Mas a gente organizou essa reunião de baixo aqui com todo mundo, era para organizar uma escolta de grande proporção, 50 caminhões, para buscar diesel S10 lá em Pernambuco. Viabilizamos, tem um vídeo ali, os caras trazendo na avenida, na estrada, 50 caminhões em comboio, passando pelos manifestantes, nego puto da vida lá, porque a polícia botou para ferver em cima deles. Entendeu? Passou e só conseguimos, só foi possível porque teve uma série de construção de alianças aí, entendeu? Primeiramente, entre as empresas, depois com polícia, com todos os entes aí envolvidos. E cabe depois que tem uma operação dessa de grande monta, a gente fazer nossos, né, agradecimentos devido. Eu fui em cada uma das sedes lá, fiz uns... Estão me ouvindo bem aí, gente? Bota no bate-papo aí, porque deu para mim que a conexão está instável aqui. Bota aqui bota um ok aí, se tiver ok aí, bota no bate-papo aí, por favor. Se estiver ouvindo bem aí, ouvindo bem? Beleza. Depois você avisa aí, porque para mim deu para a conexão estável aqui. Então, assim, para finalizar, aí depois eu fui agradecer, fiz ofício lá para todo mundo, agradecendo, formalizando o nome de cada um lá dos caras envolvidos. O cara da Polícia Rodoviária Federal, bicho, cara top, alto nível. Esse cara, se ele não tiver nas cabeças da Polícia Rodoviária Federal aí hoje, é injustiça, porque o cara era, bicho, o cara era bom demais, assim, iniciativa do caramba, né? Muito bom. E, assim, e outras coisas mais, a gente teve que brigar para Transpetro, recebimento de produto, problemáticos, muito complexos, muito difíceis, se não fosse reunir com os meus concorrentes ali para aumentar a dose de pressão, não ia, né? Não ia. Né? Então, cabe vocês entenderem isso também na realidade de vocês, né? Cada um tem sua realidade. Talvez para vocês não tenha muito sentido essa, o cliente é mais importante, fornecedor, e cada um tem a tua realidade aí envolvida. Beleza? É isso, gente. O que tinha para compartilhar com vocês aí hoje era isso, tá? São a forma da gente liderar aí outros stakeholders, outras pessoas envolvidas, né? Clientes, fornecedores, concorrentes, outros parceiros que vão depender muito da construção de visão de vocês, né? O que eu tinha para compartilhar hoje aí com vocês é isso, certo? Comentar alguma coisa, gente? Vocês querem comentar? Eu acho que não sei se o som de vocês está... Acho que está liberado aí o som de vocês, hein? Se vocês ativarem aí, vocês já falam. Alguém quer comentar alguma coisa? Aproveitem. Alguma experiência aí a trocar, alguma dúvida, alguma sugestão? Ó, só temos a aula de amanhã agora, então se tiverem sugestão, a hora é agora. Nada? Rapaz, vocês estão com muita vergonha. Compartilha aí uma experiência de vocês, cara. Eu tenho uma outra, vou falar uma outra. Se a gente falar, eu vou falar uma outra. Teve uma vez, o pessoal trabalhava na área de produção aí, vai se lembrar. Teve uma vez que a gente, cara, por bagunça nossa interna, a gente iria parar, ia produzir, ia ter que rodar linhas de produção no fim de semana, ia parar a produção porque não tinha tinta de impressora, né? Tinta de codificação, né? De impressora para os frascos, né? E aí, cara, no final de semana, bagunça, pois não tinha tinta, ia acabar no fim de semana.
E como é que a gente vai produzir? Cara, tinta você não pode produzir, as embalagens de tinta sem pintar ali, né? Os códigos ali e tudo mais. E aí, cara, começamos contatos com concorrente, fomos conseguir tinta na fábrica da Castrol, né? Concorrente nossa, né? E as pessoas ajudam, cara, nesses apertos. Quantas vezes a gente ajudou outros também? Então, uma sexta-feira de tarde, cara, o pessoal foi buscar tinta na fábrica da Castrol e era numa região bem complexa, assim, perto de uma área bem periculosa, assim, de milícia lá, barra pesada, né? E o pessoal foi buscar lá, chegaram a tinta emprestada de concorrentes. Não tinha parar a produção, cara. Tem que parar a produção porque não tinha como o fornecedor entregar a tinta no sábado ali, né? E aí, na semana seguinte, chegou a nossa, a gente devolveu lá, fez ali uma troca ali, né? Mas são coisas que acontecem, cara, no dia a dia, principalmente quem trabalha em área operacional, área industrial, certo? Acaba acontecendo isso muito e frequentemente. Fala, Pedro, vou te liberar teu som aí. Opa, ouvindo aí? É que hoje eu estou sem fone. Tudo bem, gente? Boa noite para todos aí. Eu já só vou falar rapidinho que eu estou precisando sair. Mas eu trabalhei muito tempo na Chevron antes de trabalhar na BR e por muitas vezes eu cheguei a pegar material emprestado aí na BR, né? E emprestei material da Chevron para a BR, né? Antiga Texaco, né? Porque quem lembra aí, o pessoal mais antigo lembra do Sérgio Carvalho, a gente chegou a pegar material com ele aí. Não sabia que depois ia trabalhar na BR. Depois fui trabalhar na BR e emprestei algumas coisas para o Texaco e também peguei emprestado lá, né? Então, essa questão de você ter um bom relacionamento com seus pares, com stakeholders, com fornecedores, isso aí é essencial para você desenvolver uma boa liderança, você ter bom relacionamento com essa turma aí, né? Isso aí é essencial e acontece mesmo, é uma realidade, né? Eu, antes de trabalhar também na Texaco, eu trabalhei na CBV, que hoje é Tecnip, FMC Tecnip, né? E existiam também os concorrentes, que na época de 86 a 91, vocês nem sabem o que é isso, né? 86 a 91, era uma empresa chamada CMV e a Hughes Baker. Ela também fabricava materiais de equipamentos para perfuração de petróleo, extração, árvores marinas, né? E era muito comum, principalmente nessa época aí, era muito difícil comunicação, né? Você conseguir uma linha telefônica era um sufoco, mas era essencial essa interação com os próprios concorrentes, né? Até o próprio concorrente, para que você conseguisse desenvolver o seu trabalho. Mas o que eu quero sintetizar aqui? Eu estou falando de 86. Em 86 a gente já fazia isso, né? E depois eu fui para outra empresa, que foi em 91, fui para a Texaco e fazia isso. Depois fui para a BR e fazia isso. Então, realmente faz parte do negócio, nós precisamos aprender a trabalhar dessa forma. É claro que, guardadas as devidas proporções, os interesses das empresas, temos que ter esse cuidado. Entretanto, você fazer esse intercâmbio de informações, de ajuda, é essencial para que você possa evoluir e o serviço possa seguir sequência. Tá? Valeu, Ricardo. Abraço a todos aí, turma. Valeu, Pedro. Obrigado. Não, é isso aí. O pessoal lá tinha muita experiência com isso. E em outras áreas também, gente. Assim, a gente vai sempre depender. Achar que a gente não depende dos outros é a pior coisa que tem, entendeu? A gente tem que ter essa visão menos egocêntrica aí. A gente vai precisar dos outros em algum momento, entendeu? Então, já que a gente vai precisar, a gente sabe que vai precisar, então vamos nos prontificar já de cara, a gente, né? Conhecer, como o Pedro falou. Tem coisas que a gente tem que não dá para a gente intervir, né? Tem que guardar aí algumas peculiaridades da estratégia da companhia. Mas, em geral, nas áreas que a gente atuar, é perfeitamente possível a gente conduzir aí algumas coisas nessa linha. Beleza, gente? Mais alguém falar alguma coisa? Ó, a aula de amanhã, cara, é bem esclarecedora do ponto de vista de crença limitante. Vamos falar de crença limitante, muitas crenças que as pessoas têm aí que impedem elas de evoluírem, né, como líderes, né, se desenvolver como líderes de alguma forma, tá? Acham que não podem, acham que é impossível e tudo mais. Vamos falar um pouco disso, né? E também, assim, adiantar para vocês
né? Infelizmente, o tempo aqui é finito, não dá para a gente passar tudo que a gente gostaria, né? Nem é a lógica aí do negócio, porque senão ninguém tem tempo para isso, né? Já é uma jornada desafiadora aí, 7 dias. Estou vendo que alguns aí vieram todos os dias aí, os guerreiros aí, porque eu sei que não é fácil, a gente sabe que pô, a vida tem suas, né, circunstâncias aí, cada um de nós tem suas questões, tanto profissionais quanto pessoais, certo? Então, assim, amanhã, vou adiantar aqui, porque a gente tem que esconder o jogo, não tem que falar nada. Amanhã, junto com o término da aula ali, a gente vai fazer um fechamento da aula e tudo mais, eu vou apresentar para vocês uma oferta que eu tenho, né, de um trabalho que eu desenhei, né, aí uma coisa mais ampla, né, não é um curso, é algo acompanhado, é algo monitorado, um trabalho que eu já implementei aqui para desenvolver, e amanhã a gente apresenta para vocês, entendeu? Se vocês me permitirem apresentar isso aí, a gente vai fazer a nossa aulazinha ali, a nossa aula, com fechamento, com algumas crenças aí que nos... Resumindo aí muitas coisas que a gente falou, mas algumas coisas novas também, né, que nos impedem de evoluir ou crescer profissionalmente em razão de algumas questões aí, muitas vezes cerebrais, fisiológicas que a gente falou, né? E, ao mesmo tempo, eu vou, dando continuidade ao trabalho aí, apresentar uma proposta que eu tenho aí pela frente aí, e aí é totalmente factível, vocês analisem, não tem nada, a jornada aqui é totalmente gratuita mesmo. Eu tenho a absoluta convicção que a maioria das pessoas que entrou aqui vai assistir a jornada e beleza, e cara, foi muito legal, e não tem nenhum problema com relação a isso. Mas eu vou apresentar um trabalho para aquelas pessoas que se interessem, pessoas que queiram continuar um trabalho, que sintam essa necessidade, que sintam realmente cara, eu preciso de uma ajuda, realmente eu preciso desenvolver aqui, melhorar meu processo, melhorar meu trabalho, eu preciso alcançar minha liderança aqui, né? De alguma forma, eu estou nessa caminhada aí há algum tempo e o negócio não está andando, então a gente bate um papo aí, se vocês me permitirem, eu apresento para vocês também aí, certo? Mas, de qualquer forma, muito obrigado de novo pelo tempo de vocês, despendido aí, mais um dia, né? Essa semana, e amanhã estamos de novo aí, conversa com as pessoas, entrem aí amanhã, que vai ser interessante, vai ser um fechamento com chave de ouro aí, de resumir aqui algumas coisas que a gente falou e trazer outras coisas novas aí para a gente fechar esse tema liderança com o que eu acho que é o essencial. Assim, são coisas que dá para a gente implantar já de imediato. A minha visão foi trazer um negócio bem prático para que vocês implantassem de imediato aí, tão logo terminasse aí cada um dos dias, né? Perfeito, gente? Forte abraço para vocês. Amanhã nos encontramos às 19 horas de novo, tá? Abração.